Hein, Alex? É uma pergunta aqui Duas. que veio à minha mente. Você acha possível crescer sem ergogênicos? Depende. Aí depende. Cres- Crescer quanto? Aí crescer quanto? Nível competitivo. A nível de competição? Não. Sem E qual é condição. o segredo? Qual é o segredo? Sustagem Kids. E você, Diego? Você acha que Nível cara, competitivo? o cara pode competir sem ergogênicos? Pode. Eu não tô falando aqui Ele só pode de, subir de qualquer só forma. de fisiculturismo. Eu tô falando da Competir. maioria dos esportes olímpicos. Nem no UFC, cara. Nem no UFC. Pode. Pode, Pode sim. competir. Se os outros também tiverem. Ninguém mais tá natural, irmão. Ninguém mais. A prova viva foi o Vitor Belfort, né? Que ele fazia a reposição, pô. E de repente disseram que era proibido. Teve Aí o caso do tu Anderson viu? Silva Eu também. não perdoo o Vitor porque ele tava com o braço de John Jones na mão ali, estourando. Aí, por causa desse negocinho dele, ele foi lá, não, eu ia quebrar o braço do cara. Soltou, o cara abriu o supercílio dele com a cotovelada e ganhou a luta. E ali ele tava monstro, hein? E ali ele tava fazendo a reposição. Vitor sem reposição, cara, não vinga. Não É vinga. porque ele já não produz mais, né? Não. Mas também aí, aí tem aquela, vamos ser bem sinceros, aquela hipocrisia ali dos organizadores do UFC dizendo, não, a gente não pode, vamos fazer como é que é o nome do teste? O antidoping. Antidoping. Pô, não dá, velho. Os caras Acredito que tinha que ter um teto, né? Em relação à testosterona. Vamos fazer um exame aqui. Se você passar de 2.000, fora. Olha, Exato, seria mais justo. agora, do que ficar mentindo. às vezes tem aquela grande hipocrisia, né? Por exemplo, teve uma época na IFBB, a antiga IFBB, que já está quase extinta, graças a Deus, que você, Graças a Deus. que você teria, por exemplo, o Alex dos Anjos foi muito prejudicado, ele ficou em terceiro no Mundial, e eles mandaram ele fazer um teste antidoping num fisiculturista. E isso era corriqueiro e tinha muita grana envolvida por trás. Eles não queriam que os brasileiros tivessem classificações boas e a maioria dos brasileiros eram selecionados para o antidoping. Então, é uma contradição você falar que o fisiculturismo, ninguém vai usar o ergogênico. 99% dos atletas de fisiculturismo usam ergogênico. Esses 1% que não usam estão em último lugar. Aí a gente tira pra. Quando a gente passa. Em último lugar. Foi Eles ótimo. não foram classificados. Quando nós trazemos aqui pra vida dos réis mortais, né? Aí você pode dizer, não, mas o cara usa e tudo mais. E beleza. E a mocinha que vai lá no ginecologista, tá com baixa teste e tudo mais, e ele passa um androgel. O que é aquilo? Androgel? Não é o. E funciona? Tudo Mas é. não é testosterona sintética? É O cara não vai passar também de qualquer forma. Tá passando, entendeu? Aí entra naquela questão, né? A diferença entre o veneno e o remédio e a dose. Sim. Entendeu? É, Mas sim, Bernardo, conte pra gente aí como foi o teu início aí. Como você conheceu aí o Sustagem Kids? olha, eu jamais utilizei anabolizantes. Eu jamais utilizei natural. Eu gostava muito de Nescau. Mas o Nescau Light, que tem menos açúcar. Então eu cresci à base de Nescau. Até porque eu tenho medo de agulha, então eu não consigo utilizar esteroides. Não, é sacanagem. Na verdade, eu não consigo treinar sem esteroides. Já não vai mais, né? A vida. Pra que tu queres Ainda mais viver, né? agora, se eu parar com a nandrolona, os meus 2 joelhos quebram. Meu pai. Então, eu comecei cedo a competir, né? Eu comecei com 19 anos. E aí, eu comecei a treinar já com 16 anos. E naquela época, a gente, antes de começar a treinar, já tomava o anabolizante. Só fazendo uma pausa rapidinho, uma pausa não, um adendo. Tua primeira academia de musculação. A primeira que tu foi, Minha a primeira- Tétanos Gym mesmo. Vocês estão ouvindo Foi bem aí? CIEC. Você lembra do CIEC? Se é que ali Na na Djalma Batista? Djalma Batista. Eu Foi ia foi? lá. Primeira academia. Pô, então tu não Aí- começou numa Tétanos, não. Eu comecei numa academia chamada Ciborgue. Ciborgue. Ciborgue, ele era na Duque de Caxias. Era do Vanderlan.
O maioria dos pesos tudo enferrujado mesmo. Assim que é bom. E alguns ainda eram aquelas pastilhas de freio, cimento e tudo mais. legal. Mas era cobrado, tinha mensalidade e tudo. Claro. Aí tu lembra da. Como é que eles chamavam a mesa flexora? Era as Camilas, né? Camila sentada, Camila deitada. Era. Lembra disso? Ainda era da tua época? Eu não cheguei a ver, não. Ele é millennial, porra. Milênio. E então, cara, os equipamentos tudo enferrujado, aí aquela puxada era pregada, embuçada na parede mesmo. Você via que era feita ali artesanal mesmo. Pagava o quê? Eu acho que eram 10, 15 reais na época. Tava bom. Entendeu? E treinava lá. Tinha uns caboclos grandes lá. Essa foi a minha. E a tua, Diego? Qual foi a tua O quê? primeira academia? Não minta, não venha dizer que foi companhia atlética. Primeira academia foi em casa. Não, mas a primeira que tu primeira pagou academia ali. em casa não Ah, de vale, casa não conta. Não vale, não. Que É tu a pagou que ali, você que tu pagou. disse, não, eu vou investir em mim, no meu investimento. Ou que você foi patrocinado também, né? O que ele quis dizer aí com essa aí, hein? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Cara, minha primeira academia foi no bairro. Foi Timbiras Fitness, Timbiras na Cidade Nova. Ainda existe essa academia? Não existe mais não. Lá agora é Eurostick, do meu amigo Anderson lá. E tinha um cara lá chamado Neto. O cara era um bodybuilder gigante na época. E ele sempre me auxiliava nos treinos. Tinha o Adriano também, que era o instrutor de lá. Então, eles que passavam o treino, cuidavam da galera. Depois, eu fui pra academia Style, da minha amiga Eliette, que hoje é a Energy, do Gilvan e da Flávia. E lá eu conheci o Jean. E eu era do tipo assim, todo o exercício que eu conhecia, eu colocava em prática e colocava dentro da minha rotina de treino. Então, tipo assim, imagina eu 10 exercícios de tríceps, 15 exercícios de peitoral. Caramba. Peitoral era supino inclinado com halteres, com barra e crucifixo. Caraca. Era 2 horas de treino, né? Por aí. E quando eu conheci o Jean, ele pegou e disse, não, vamos colocar 4, 5 exercícios para cada grupo muscular. E aí foi quando eu comecei a ganhar volume. Tipo assim, no início eu ganhei um pouco de peso, eu ganhei 10 quilos em 3 meses. Mas aí eu comecei a estagnar. Mas eu era bem definido devido a essa carga grande ali, extensiva dentro da academia, entende? Treino também. E aí, Volume quando eu alto. comecei a treinar um pouco mais reduzido, mas de forma mais intensa, aí eu comecei a ganhar mais volume. Eu saí de 49 para 49. 73. 70. Eu era muito magro, pô. Se passasse um vento, eu te levava. Chassi de grilo, irmão. Sim. E aí, foi prosseguindo. Continuei na academia da Eliette e eu conheci o Renato, cara. O professor Renato, que é o baiano. Ele dava aula no Cagim. Ele foi embora agora pro sul. E o Renato, na época, ele era coordenador na Junto Lins. E eu ficava muito enchendo o saco dele pra ele me ajudar a treinar, me ensinar a treinar, porque queria competir. E aí ele pegou e disse assim, cara, eu não vou ser bem sincero contigo, o fisiculturismo não é a minha praia. Ele cuidava muito de idosos, de mulheres, de grávidas, a parte de qualidade Público de específico, vida, né? Não era alta performance. E foi quando ele me apresentou o Reger Matos, né? Todos nós conhecemos aí o grande. E chegando lá, fui apresentado e ele perguntou o que eu queria, se eu quero competir. Ele me olhou dos pés à cabeça, né? E disse, bom, vou te apresentar o verdadeiro bodybuilder, né? E não tinha um dia da minha vida que eu não sentisse dor. Mas era um treino totalmente diferente, cara. E, tipo assim, o treino, o corpo, ele responde ao treino. E foi gradativamente, assim, semanalmente a mudança do meu físico. Só que chegou um ponto que, tipo assim, eu comecei a treinar em outubro. Era pra me competir em junho, julho. Pra competição, você tem a autocrítica. Dizer assim, cara, não tô pronto. Não dá, ainda falta um pouquinho. E quando foi em outubro, já um ano depois, um ano certinho em preparação. Na verdade não foi um ano, foi 8 meses de dieta. Nos 2 últimos meses que eu fui fazer ciclo.
E aí eu entrei no palco, 2013. Fiquei em terceiro lugar. Poderia ter ficado melhor se eu tivesse treinado pose. Então eu comecei a Ou então entender o que ter- era o bodybuilder. Ter Não vindo é? comigo pra Então tu treinar. acha que a tua ectomorfia ela te ajudou nesse caso? O Bernardo me deu 15 quilos numa preparação que eu fiz com ele. Eu subi as escadas pra ir trabalhar, parecia que eu tinha corrido a maratona.